Nós realmente estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Estivemos até nesse momento adorando ao Senhor, reconhecendo o que o Senhor fez na cruz por nós, o Teu amor incondicional. E nós estamos aqui, vamos abrir a Tua palavra e pedimos que o Senhor, pela Tua misericórdia, pelo poder do Teu Espírito, fale aos nossos corações, a despeito da nossa fraqueza, da nossa dificuldade em prestar atenção, que o Senhor nos molde e nos prepare e abra o nosso coração e a nossa mente agora, para nos concentrarmos no Senhor, no que o Senhor tem para nos dizer. E o mesmo pedimos para as crianças, nossos filhos, que também estarão ouvindo do Teu Evangelho, da Tua salvação, na linguagem que elas compreendem. Abençoe-nos, todos nós, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Primeira carta de Pedro, o primeiro capítulo. Enquanto as crianças saem, os irmãos abram suas Bíblias. Primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo. A palavra de Deus diz no versículo de número 13: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Sobriedade não é algo que está muito na moda hoje. Hoje que nós podemos perceber, talvez tenha sido sempre assim, mas nós podemos ver hoje, quando andamos na rua, quando passamos na frente de uma universidade, nós vemos que existe uma busca por um refúgio naquilo que te tire do sentimento, dos sofrimentos, das dores, afogar as mágoas, seja no álcool, seja nas drogas, seja na libertinagem, na imoralidade. Um refúgio. E essa falta de sobriedade, por muitos é festejada. Alguns contam histórias e se enchem de orgulho. Quando eu estava bêbado, eu falei uma besteira para minha mãe. Você acredita que eu fiz isso? Com a minha avó, com meu pai, eu fiz uma coisa incrível, como se fosse uma coroa. Mas existem outras coisas que podem tirar a nossa sobriedade, que não são essas drogas lícitas, como a bebida, o cigarro, mas as drogas ilícitas também, maconha, o crack, LSD e outras coisas alucinógenas. Além dessas coisas, e aplicando mais a nossa realidade de cristãos, tem coisa que tira a nossa sobriedade, tira nós do centro, nos tira daquela moderação, daquele equilíbrio que nós sabemos que estamos fazendo, por que estamos fazendo e aonde queremos chegar. E na carta que Pedro enviou para os irmãos da dispersão da Galácia, da Capadócia, da Ásia e Bitínia, aqueles irmãos estavam sofrendo perseguições por serem cristãos, perseguições por andarem no caminho. Cerca do ano de 62 depois de Cristo, 62, 63, quando Pedro escreveu essa carta, um ano antes da perseguição através de Nero, onde provavelmente o apóstolo Pedro foi executado e o apóstolo Paulo também. Eles estão prestes, na beira de uma grande perseguição, mas já sofriam, tanto que ele está enviando essa carta para os dispersos, que estavam fugindo da perseguição, para que esses irmãos ficassem firmes no que eles tinham aprendido de Jesus, dos apóstolos, do Evangelho, da salvação, do que Deus tinha preparado para eles, que continuariam firmes nas promessas do Senhor. E é por isso que no versículo de número 13,
Ele diz: por isso, porque vocês sabem quem vocês são, de onde vocês vieram, o que vocês ouviram, o que está aguardando por vocês, a salvação do Deus Trino, que do verso 3 ao verso 2 expõe a eleição do Pai, o amor do Filho, a ação do Espírito Santo, como também faz em Efésios capítulo 1. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Quando Pedro fala cingir, ele está dizendo vestir, se preparar. Ele está usando uma linguagem de quem está se preparando para ir para uma guerra, e vai colocar o capacete, vai colocar a couraça, vai colocar a sandália correta, e vai pegar a sua armadura. Então ele fala cingir, se preparai, mas cingir o vosso entendimento, cingir aquilo que direciona vocês, que é o que vocês pensam, a sua cosmovisão, cingir-vos da cosmovisão de Deus, a visão do mundo sobre a perspectiva de Deus, e não do materialismo, e não do medo, e não da ansiedade, da depressão, outras perspectivas que te derrubam e que te tiram a sobriedade e te levam para o sofrimento, para um caminho sem volta. Se você não estiver debaixo de Cristo, da cosmovisão divina na sua vida. E o texto nos diz: cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Então, para sermos sóbrios, para termos sobriedade, nós precisamos cingir o entendimento, revestir-nos da couraça do Senhor, da armadura do Senhor. E durante a carta, eu quero apresentar 3 momentos em que é possível perder a sobriedade, 3 razões, 3 situações. E a primeira delas nós acabamos de ver, nesse contexto do versículo 13, quando Pedro fala: vocês estão passando por sofrimento, por tribulações, por angústias, por perseguição, ok, mas sede sóbrios nas lutas, nas tribulações, no sofrimento. Queridos, se tem algo que é difícil, é nós continuarmos sóbrios, quando nós estamos sofrendo, quando a dor está na nossa pele, quando a perseguição está contra nós. É muito fácil nós duvidarmos: onde está o amor de Deus por mim? Essa doença tão grave em mim, por quê? Aí vem a angústia, vem o sofrimento, vem a falta de confiança no amor de Deus. Se sai da sobriedade, porque o sofrimento te abala, nos abala. Portanto, nós temos várias razões em meio a sofrimentos. Cada um de nós temos sofrimentos individuais, e esses sofrimentos podem nos tirar a sobriedade. E nessa falta de sobriedade, buscarmos soluções erradas para nós. E eu quero aproveitar para entrar no segundo momento, quando no capítulo 5, versículo de número 8, Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pedro está dizendo para nós sermos sóbrios, conscientes de que em sofrimento ou em qualquer outra situação, nós temos um inimigo ao nosso derredor, querendo aproveitar esse sofrimento, essas angústias, para nos levar a soluções, afogar nossas mágoas em pecados, em sites errados, em práticas erradas, a lidar com pessoas erradas, por perda da sobriedade, do equilíbrio, causado por algum sofrimento, por alguma dor ou por alguma situação. E Pedro diz: cuidado, o inimigo ele sabe como tirar a sua sobriedade.
Ele sabe qual é o seu tendão de Aquiles, aonde você tem aquela fraqueza, está descoberto, é a parte mais sensível. Portanto, sede sóbrio, cingi o vosso entendimento. E em último lugar, não em termo cronológico, porque no capítulo 4, versículo 7, ele diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sejam, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Nós precisamos ser sóbrios, perseverantes, sabendo que essa jornada não é eterna aqui. Esse sofrimento não é eterno, essa luta não é eterna, esses sofrimentos não são eternos, eles são temporários, e Cristo está por vir. É temporário, está próximo, o fim de todas as coisas está próximo. Então sede sóbrios, equilibrados, moderados, no sofrimento, nas tentações, porque o inimigo está em derredor, mas também porque Cristo está voltando, e você precisa estar sóbrio, consciente do que você está fazendo. Alguns exemplos de pessoas que perderam a sobriedade. Servos de Deus como nós. Sansão, um homem abençoado, cheio de dons, cheio do Espírito, agia em nome do Senhor. Perdeu a sobriedade pela beleza de uma mulher. Perdeu tudo. Por várias vezes ele perdeu a sobriedade. Algumas mulheres. E ele morreu naquele caminho. Embora ele tenha reconhecido o seu erro, ele tenha reconhecido diante do Senhor que ele estava errado, mas não tinha volta mais. Ele já não tinha mais aquele dom maravilhoso de Deus, porque perdeu a sobriedade. Um outro exemplo, Amnon. Filho de Davi, se apaixonou pela sua própria irmã, pela beleza da irmã, e armou uma cilada para ela, se fez de doente, aí o pai enviou ela para que fosse lá fazer uma comida para ele, e ele forçou-a. Perdeu completamente a sobriedade, e seu irmão também perdeu. Absalão, quando viu aquilo, ficou irado e também planejou matar seu irmão e matou seu irmão. Perderam a sobriedade e aquela família foi um desastre. E nós sabemos por quê, porque Davi também já tinha perdido a sobriedade quando era rei, era soberano lá no reino de Israel, tinha tudo, estava conquistando os povos, e numa tarde em que ele não foi para a guerra como deveria ter ido, ele perdeu a sobriedade e também se envolveu com imoralidade. E Deus falou: a espada não vai se apartar da tua casa. Meus irmãos, são servos de Deus que perderam sua sobriedade. Portanto, o que o texto está nos dizendo hoje se aplica a nós, sim. Nós que estamos de pé, temos que cuidar para não cair. E se por um acaso algum de nós aqui já está em queda porque perdeu a sobriedade por alguma razão, é preciso voltar à sobriedade. É preciso voltar à perspectiva divina das coisas, a perspectiva divina do sofrimento. Todas as coisas cooperam para o bem. Deus ama os seus filhos e Ele trata como filhos. Ele é um pastor amado, o bom pastor que sabe o que está fazendo com cada ovelha, cada um de nós. O fruto do Espírito
termina dizendo que quem é movido pelo Espírito tem domínio próprio. Esse domínio próprio faz parte da sobriedade. Mas veja, é fruto do Espírito. Não é a nossa força, não é a nossa competência, não é a nossa habilidade de sermos sóbrios que vai nos segurar. Sóbrios, em todas as situações. E por isso eu lembro Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não é só o vinho que nos tira a sobriedade e nos leva para a dissolução. Várias coisas podem nos tirar da sobriedade. Pode nos tirar o foco. Pode tirar Deus do trono do nosso coração. Um pai que quer cuidar bem da sua família, mas a abandona, vai morar longe, porque precisa trabalhar, precisa de dinheiro, precisa sustentar. Essa é uma perda de sobriedade, porque ele estar longe da família, ele não vai estar cuidando, ele vai estar presente, ele não vai estar ajudando, ele não vai estar suportando com eles, guiando, ensinando, por exemplo, guiando ao Senhor. Às vezes nós colocamos alguns focos na nossa vida, eu quero fazer isso, e tudo que está em derredor, nós negamos, seja igreja, seja família, seja amizade, seja qualquer coisa, nós abandonamos, porque estamos com foco único, perdemos a sobriedade, perdemos o sentido da sobriedade, que é o equilíbrio, a moderação, saber que cada coisa tem o seu tempo, cada coisa tem a sua quantidade de atividade. Não podemos viver para uma coisa apenas. Isso é perda de sobriedade. Isso é tirar Deus do trono e colocar aquilo que você quer no trono. Porque quando Deus estiver no trono, nós temos várias vocações, vários ministérios, vários dons de Deus, vários chamados de Deus para realizar como pai, como filho, como alguma atividade na igreja, ou uma atividade na sociedade. Nós temos várias atividades, nós não podemos escolher uma apenas, porque Deus quer nos utilizar de modo amplo, e nós não podemos perder a sobriedade. O inimigo utiliza de coisas inocentes e até boas, como o exemplo que eu dei do trabalho, ou nós poderíamos pensar num curso, ou nós poderíamos pensar até no exercitar de um dom em algum lugar, mas que essa atividade te molda e torna-se o foco da sua vida. Vamos considerar o exemplo de Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 15, nos diz: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus por várias vezes foi tentado. Desde que ele nasceu, quando cresceu, ele foi tentado. Quando ele não foi aceito, ele foi tentado. Por ser Deus, ele foi tentado. Nós sabemos que no deserto ele foi tentado. Quando não creram nele, porque ele veio para o que eram seus e os seus não receberam. Ele precisou ficar sóbrio. Ele precisou ficar com moderação, com domínio próprio. Porque ele tinha um foco. A perspectiva divina da história. E ele ficou sóbrio até a morte, e morte de cruz. Ele estava crucificado. Depois de 6 horas crucificado, depois de 3 horas que só havia escuridão, ele estava sóbrio. E ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele disse para o outro ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele disse para Maria: Maria, eis aí João,
sóbrio, sabendo que Deus estava no controle da história. E a última palavra dele foi de sobriedade: em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não perdeu o rumo. Por mim e por você, nós estamos aqui frutos dessa sobriedade, desse foco de Cristo. E é por isso que eu quero terminar citando o final do verso de número 13 do capítulo 1, como nós abrimos essa meditação. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Queridos, você está sóbrio? Alguma notícia te abalou tanto que você falou mal? Alguma notícia te abalou tanto que te entristeceu a ponto de se desanimar de algum trabalho? Alguma coisa influenciou você, que chegou até te tirar de algum trabalho do Senhor? Alguma coisa tem tirado o seu centro e você tem deixado de fazer outras coisas para fazer uma só? Você está embriagado com alguma coisa? Com algum pecado? Esse é o momento de você falar com Deus: Senhor, eu quero estar estável, entendendo a história que o Senhor está fazendo, estar submisso à tua vontade. Senhor, me ajude a estar confiante no Senhor, ouvindo a tua voz, a tua palavra diariamente, para que eu não perca a sobriedade pelo meu inimigo que quer me derrubar. Porque o fim está próximo. Ore, fale com Deus nesse momento. Se comprometa com o Senhor à sobriedade. Sede sóbrios e vigilantes, fincados na graça do Senhor na vossa vida. Converse com o Senhor.